Olá a todos e a todas. Nessa unidade, vamos conhecer os principais modelos que a ciência política elaborou para a interpretação do processo da implementação de uma política. Em uma primeira aproximação, podemos descrever a implementação como o processo em que uma política pública deixa de ser uma intenção e se concretiza em forma de programas e projetos. Os modelos interpretativos da implementação de políticas públicas passaram nos últimos 50 anos por uma série de modificações e aperfeiçoamentos. Há pelo menos duas formas distintas de documentar essa evolução. Uma costuma usar como divisor a distinção entre top-down e bottom-up, e a outra fala de 3 gerações de pesquisas de implementação. Vamos conhecer as especificidades de cada grupo e evidenciar as diferenças entre eles. A unidade encerra com uma proposta que indica os procedimentos básicos que devem ser adotados e observados em pesquisas que têm na implementação de uma política o seu objeto de estudo. Os conceitos com mais destaque nessa unidade são geração de investigação de implementação, visão top-down, visão bottom-up, burocracia de nível de rua, conformidade versus desempenho e stakeholder. A pesquisa de implementação de políticas públicas se firmou como atividade dentro da ciência política a partir dos anos de 1970 nos Estados Unidos. Desde então, os analistas identificaram 3 gerações de investigação de implementação. A primeira geração engloba os estudos dos anos de 1970, que tiveram como propriedade comum o seu caráter exploratório. Eles foram tentativas de ganhar domínio de uma realidade empírica até então pouco observada. Os trabalhos tiveram o mérito de direcionar a atenção para a complexidade do processo de implementação e de revelar a discrepância entre a intenção de uma política e a forma como a mesma se concretiza. Ficou evidente que, dentro de uma análise de uma política, o processo de implementação de uma política precisa da mesma atenção da ciência política do que o processo de formulação da política ou as abordagens sobre as instituições políticas. A segunda geração dos estudos sobre implementação de políticas públicas se debruçou sobre o desafio de formular teorias e conceitos capazes de descrever de forma mais geral os fenômenos em estudo. A divisão que se formou dentro dessa empreitada se alinhou à distinção top-down e bottom-up. Nas abordagens que seguem do padrão top-down, os estudos partem dos objetivos formulados pelo legislativo e, em seguida, investigam de que maneira esses objetivos estão sendo colocados em prática pelos atores encarregados da implementação. Esse enfoque direcionou o olhar para elementos que se mostram como fatores críticos para uma implementação efetiva da política. A título de exemplo, apresentaremos os fatores-chave identificados por Sabatier e Mesmenin, que são existência de objetivos claros e consistentes definidos pela política, a existência de uma teoria que descreva as causalidades que a política usará, a existência de uma estrutura e recursos adequados para guiar a implementação e a intervenção no grupo-alvo, a existência de lideranças de organizações responsáveis para a implementação
que mostram compromisso e possuem competências gerenciais e políticas. A existência de atores importantes do legislativo que acompanham e apoiam os programas e as ações criadas pela política. A ausência de interferência de outras políticas públicas que podem conflitar com a política implementada ou de mudanças socioeconômicas relevantes. O exemplo mostra que as pesquisas buscaram identificar os instrumentos mais adequados para que os atores políticos envolvidos na implementação possam operar com maior probabilidade de transformar os objetivos da política em mudanças concretas. A abordagem bottom-up se formou no início da década de 1980 como uma crítica aos estudos top-down. As críticas se direcionaram sobretudo contra a sobrevalorização do olhar legal e administrativo em detrimento dos processos de negociação que caracterizam a atividade da implementação. Outro ponto de crítica, o entendimento do processo de implementação como um ato administrativo de cumprimento de objetivos claro e livre de disputas políticas. O terceiro ponto de crítica se refere à sobrevalorização dos formuladores da política em detrimento dos implementadores locais, que possuem um conhecimento maior do problema e que sempre terão um poder discricionário. Os representantes da vertente bottom-up defendiam a posição que a política pública ganha sua materialidade somente a partir dos processos de sua implementação no nível local. O poder de implementação está nos burocratas no nível da rua que definem os procedimentos e os instrumentos para efetuar a política. Direcionando o seu olhar para a fase da concretização da política pública, os estudos bottom-up enfatizaram a importância de redes locais e da liberdade de adequar a execução das políticas às especificidades locais. Dessa maneira, os desenhos das pesquisas ampliaram o leque dos autores a serem considerados para além da estrutura administrativa diretamente encarregada na implementação. Grupos de interesses, redes de atingidos, organizações não governamentais com atuação na área da política foram analisadas, sobretudo no seu comportamento e o seu posicionamento no processo de implementação da política. De maneira geral, as estruturas de implementação ganharam destaque e os estudos analisaram os processos de implementação não mais sob o ponto de vista de sua conformidade com os objetivos definidos na política, mas sob o ponto de vista do desempenho dos implementadores. No entanto, os estudos baseados no olhar bottom-up também sofreram críticas. As principais lacunas identificadas foram: primeiro, pressupor que os agentes públicos que atuam na base não têm interesses próprios, incluindo a sua capacidade de poder bloquear a implementação. Segundo ponto, não oferecer indicadores para avaliar o desempenho dos implementadores. Terceiro ponto, não apresentar modelos explicativos para o fato que, em alguns casos, a cooperação entre os atores é possível, em outros não. Antes de passar para a apresentação dos estudos da terceira geração, vamos resumir de forma comparativa as principais características de ambas as abordagens. O modelo top-down define a implementação como um meio de executar diretrizes definidas no topo da hierarquia política ou administrativa.
O modelo bottom-up, por sua vez, interpreta o processo de implementação como uma arena política onde há disputas por influência e poder e onde existem relações de troca. Resultado dessas interpretações divergentes é, por um lado, uma valorização da centralidade da autoridade no primeiro, e, por outro lado, o reconhecimento de uma autoridade difusa e da valorização do conhecimento particular e situacional dos implementadores da política. A abordagem top-down trabalha com uma distinção clara entre a fase da formulação e implementação da política. Essa visão não é compartilhada nos estudos bottom-up. Eles partem do pressuposto que a política se modifica no decorrer do seu processo de implementação. Também na identificação dos problemas, as abordagens se distinguem. A visão top-down atribui as falhas na implementação a uma comunicação deficitária e as distorções que os implementadores produzem na sua atuação. Pesquisas na tradição de bottom-up, por sua vez, identificam a dificuldade de acomodação das diferenças locais e nas resistências das práticas, dos valores e das perspectivas os principais desafios a vencer. A percepção diferente dos problemas que precisam ser enfrentados na fase da implementação se reflete também no julgamento do processo. Para o olhar top-down, qualquer desvio dos objetivos definidos no topo da hierarquia é ilegítimo e disfuncional. Uma análise do ponto de vista bottom-up, por sua vez, prima pela capacidade de solucionar conflitos durante o processo de implementação, mesmo se isso resulta em descaracterização da política. De forma resumida, podemos enunciar que a visão top-down há uma valorização da conformidade entre a intenção política e a sua implementação. A abordagem bottom-up, por sua vez, foca no desempenho dos atores envolvidos no processo de implementação. A terceira geração dos estudos sobre implementação, que se forma a partir dos anos de 1990, tentou superar a dicotomia entre a abordagem top-down e bottom-up e abandonou a busca por formas perfeitas de implementação, enfatizando, por sua vez, a diversidade dos contextos nos quais os implementadores das políticas atuam. Os estudos que seguiram nessa tradição ampliaram muito o nosso conhecimento sobre o funcionamento do processo de implementação das políticas públicas. Maitland direciona o olhar para 2 pontos que ele considera características importantes de políticas públicas. Primeiro, os objetivos de uma política são muitas vezes ambíguos. Isso dificulta tanto a capacidade de controle hierárquico, quanto a compreensão uniforme dos executores da política e abre, assim, ao mesmo tempo, espaço para os interesses próprios de stakeholders envolvidos na implementação. Outro ponto destacado, os conflitos existentes entre os stakeholders geram possibilidades distintas de acesso ao processo de implementação. Partindo dessas características básicas de políticas públicas, Maitland elabora uma classificação de políticas públicas e suas implicações para o processo de implementação. Primeiro, as políticas públicas com objetivos claros e sem grande potencial de conflitos podem ser implementadas de forma administrativa seguindo o padrão top-down. Segundo, as políticas que possuem objetivos ambíguos, mas baixo nível de conflitos no que se refere aos objetivos,
e aos interesses envolvidos são mais adequadas para processos bottom-up. Assim se garante uma adequação às variações locais e aos problemas ainda não desconhecidos. Terceiro ponto. As políticas que possuem um baixo nível de ambiguidade, mas ao mesmo tempo um alto potencial para conflitos, se caracterizam por um processo de implementação que assume a forma de uma disputa política sobre os recursos disponíveis. Nesse caso, a implementação através de novos modelos top-down seria mais adequados. Quarto, nos casos nos quais uma política com objetivos ambíguos e alto potencial de conflito busca a sua implementação, essa implementação ocorre sobretudo de forma simbólica, dando muito espaço para os atores locais que atuam dentro de uma arena política. A partir das análises sobre os processos de implementação de políticas públicas que foram publicados nas últimas 2 décadas, podemos extrair alguns enunciados que ajudam a compreender melhor esse estágio do ciclo de uma política. Os principais motivos que explicam os fracassos na implementação de uma política estão ligados a problemas na formulação da política, a falhas na coordenação do processo de implementação e a falsas teorias sobre as causalidades e o funcionamento do fenômeno social que é objetivo da intervenção política. Assim, é importante destacar que uma análise de implementação de uma política nunca se deve fixar exclusivamente na prática da execução da política. As observações precisam contemplar tanto a fase da formulação da política quanto a fase da implementação. Esse procedimento corresponde ao fato que muitos problemas na execução de uma política têm as suas origens e suas explicações localizadas na fase anterior à implementação. Em seguida, vamos abordar cada causa de forma mais aprofundada. A análise da implementação de uma política precisa partir de um diagnóstico do processo de formulação da política. A observação deve focar, sobretudo, nos seguintes aspectos que influenciam a forma da realização da política. Primeiro, a qualidade das decisões contidas na política. A implementação requer informações claras e objetivas que espelham de forma fidedigna as intenções e as decisões dos formuladores da política. Sobretudo, é importante que os executores da política tenham à sua disponibilidade informações que descrevem de forma clara os objetivos e a sua hierarquização, que indicam regras e os critérios para as tomadas de decisões e que apresentam as fontes dos recursos necessários e as organizações responsáveis pela implementação. A natureza conflituosa do processo legislativo. O processo decisório que leva à formulação de uma política raramente é consensual. Via de regra, propostas divergentes sobre a condução dos processos sociais desejados entram em debate. Nos casos em que grupos que não conseguiram impor os seus interesses na disputa atribuem a essa perda uma alta importância, é de se esperar que os conflitos ressurjam novamente na fase da implementação em conjunto com estratégias para evitar o descaracterizar a política. Isso é verdadeiro, sobretudo nos casos em que uma política visa a cassação de privilégios de grupos específicos. Terceiro ponto. O grau de atenção ou proeminência que a política recebeu na área
na arena visível do sistema político durante a fase da formulação de alternativas e da tomada de decisão. Chamo arena visível aquela atuação no sistema político que está sob observação constante da mídia e da opinião pública. Muitas políticas públicas são elaboradas, sobretudo pelo seu alto valor simbólico, e não necessariamente com o intuito de provocar mudanças efetivas na sociedade. Um exemplo são as medidas anunciadas após desastres naturais ou outros acontecimentos que encontram a esfera política despreparada. Essa situação de insegurança é um momento ideal para mostrar, através de ativismo legal, a sua capacidade de liderança diante de uma situação de contingência. A visibilidade na participação no processo da elaboração de uma proposta política a um fato não previsto é um ganho maior do que uma implementação efetiva dessa política. Portanto, não haverá de se esperar um interesse maior e uma interferência na implementação dessa política. A execução da política não pode ser vista como a realização precisa das ideias e diretrizes descritas na política. Os dois elementos que concentram as principais variáveis que definem a forma de implementação são os implementadores da política e a arena onde essa implementação se realiza. Vamos abordá-los de forma mais detalhada a seguir. No que tange os agentes que implementam a política, é imperativo que a organização responsável pela execução da política possui a qualificação para essa tarefa. Isso diz respeito às suas competências e poderes de decisão e sanção, à qualidade dos seus recursos humanos, à disponibilidade de recursos financeiros adequados, à competência de operacionalizar através de métodos e técnicas que foram testados de forma positiva em relação à sua adequação para a política em foco. E a sua aptidão de ajustar a rotina de trabalho da organização conforme as exigências novas. Embora a lista de demandas para capacitar uma organização para a implementação de uma política seja longa e exigente, o seu cumprimento é o menor problema na implementação, ante da complexidade do segundo elemento, a arena da implementação. É importante realizar que a implementação de uma política envolve um número grande de organizações, de cunho político-administrativo, de cunho privado e não governamental, que todos têm os seus interesses próprios e atuam conforme suas próprias lógicas em níveis de aderência distintas com os destinatários da política. A ciência política se refere a esses atores como stakeholders. São todos que serão atingidos, seja de forma positiva ou negativa, pela política em questão. É importante conhecer as suas posições, as suas expectativas em relação à política, a sua disponibilidade para as mudanças almejadas pela política, as suas formas de cooperação e os conflitos presentes entre eles. O conhecimento dessa arena onde a implementação da política se realizará é imprescindível para aumentar a possibilidade de uma implementação de política bem-sucedida. Somente essas informações permitem visualizar as redes de comunicação que existem entre atores e organizações, conhecer as instituições que moldam o comportamento de atores, vislumbrar formas negociadas de implementação da política ou identificar formas de solução
do problema que a política não desenhou. Os elementos agente implementador e arena de implementação focam sobretudo em autores, organizações e redes buscando averiguar formas inteligentes de integrá-los no processo de implementação. Uma rápida reflexão sobre cada um desses elementos produziu um número grande de variáveis que influenciam o processo de implementação e que devem ser observados em estudos de implementação de políticas. No entanto, existem ainda outros elementos dentro da política que influenciam a prática da política na análise. Vou dar 2 exemplos. A implementação de uma política não é descrita de forma completa a partir de uma análise dos agentes responsáveis pela implementação e da área onde a implementação se concretiza. É necessário observar e considerar também o conjunto de outras políticas que possuem a capacidade de fortalecer ou de enfraquecer a implementação da política. Um exemplo desse fenômeno é a interferência negativa entre as políticas fiscais e tributárias e as políticas redistributivas. E, por último, os estudos que buscam avaliar ex ante as chances e dificuldades de uma implementação precisam dispor de metodologias que são capazes de lidar com o fator de contingência e da necessidade de decidir com informações imperfeitas e incompletas. Vamos resumir. As pesquisas de implementação de políticas se dividiram por muito tempo em 2 vertentes. A primeira, a visão top-down, observou o processo de implementação a partir do olhar do formulador da política e focou na conformidade da execução. A segunda vertente, a visão bottom-up, analisou o processo a partir do olhar dos responsáveis pela implementação, os burocratas no nível da rua. A terceira geração de pesquisa superou essa dicotomia e trabalha com uma abordagem que interpreta a implementação como um processo que não pode ser analisado de forma separada da formulação da política. Nessa fase já se definem em grande parte os rumos da implementação. Um outro ponto que adentrou na atenção dos pesquisadores é a preocupação em analisar a implementação de uma política específica sempre como um evento dentro de um conjunto de outras ações públicas que possam interferir na política em foco. Muito obrigado pela sua atenção.